se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade. Bom é estarmos aqui, se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho. Bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino. Bom é estarmos aqui, Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade. Bom é estarmos aqui, se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho. Bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino. Bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino. Bom é estarmos aqui. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei,
sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Bom, meus amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos um companheiro novo, amigo da Verônica, né, que ela depois apresenta. Como é seu nome? Boa noite a todos, meu nome é João, sou de Juiz de Fora. Então, seja muito Bem-vindo. bem-vindo. Obrigado pelo acolhimento. Tá, então, eu pedi a Verônica para fazer a prece, a página de abertura. Mestre Jesus, nosso divino amigo, nesse instante, reunidos, queremos em primeiro lugar agradecer. Agradecer a oportunidade do encontro, agradecer a oportunidade do estudo, agradecer, Jesus, a presença de seus benfeitores em cada lar aqui representado. Pedimos, Jesus, porque ainda temos muito a pedir, que o Senhor nos envolva e nos abençoe com as suas vibrações. Que Jesus possa estender o seu abraço amoroso a cada um de nós, iluminando as nossas consciências, harmonizando nosso corpo físico e espiritual, reequilibrando, asserenando os nossos corações, para que o estudo possa se fazer proveitoso no nosso intelecto, mas acima de tudo, no nosso coração, no nosso sentimento. Que essas informações trazidas do mundo espiritual possam se refletir nas nossas atitudes, na nossa audição, na nossa fala e nos nossos sentimentos. Assim, Jesus fica conosco, acolha todos os amigos, nossos espíritos, companheiros, que conosco foram trazidos ou a nós estão agregados, para que também possam absorver e sentir essa vibração e essa paz que é trazida a cada um de nós. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Então, hoje é Caminho, Verdade e Vida, lição 77, não é? Convém refletir. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar, são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredura oportunidade. É forçoso convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se,
certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio, e irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Bom, acho que aqui, basicamente, né, ele vem falar da nossa postura, né, de que devemos ouvir mais do que falar, né? Quando ele coloca aqui analisar, refletir, ponderar, acredito que seja aquilo que Jesus recomendou, né? Em primeiro lugar, vigiar no sentido, né, de refletir, não sermos seres reagentes, né, a determinadas situações ou a determinadas ocasiões que surgem que normalmente nós reagimos antes de pensar e refletir. Então, em primeiro lugar, analisar e refletir. E quando ele coloca aqui, ó, é indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Então, sabendo, né, que aquela questão lá do Livro dos Espíritos, que os espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que nós podemos imaginar, de modo que seja eles que nos governam, né? Então, é preciso que a gente fique atento, no sentido de vigilante, para que possamos averiguar que vozes é essa que nós estamos ouvindo, né? Para que a gente não dê guarida a determinados pensamentos que, por vezes, vão realmente surgir, vão realmente assaltar a nossa mente, mas a gente não deve acolher, né? Por isso, precisamos tentar identificar o sentido dessas vozes, né? Já que estamos aqui num mundo em que vamos nos afinizando com milhões de vozes e milhões de pensamentos que vão surgindo na nossa mente. Né? E como diz a Pepita, a maioria não é muito boa, porque não nos afinizamos geralmente com aqueles com vibrações mais elevadas, né? Então, ele coloca também que somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva, né? Ouvir no sentido, quem ouve aprende, né? Para a gente falar com acerto, a gente precisa primeiro escutar, precisa primeiro aprender, porque senão nós falaremos, mas agiremos de outra forma, né? Deixa eu ver o que mais aqui. E, por fim, ele coloca também, né, no sentido aqui, tardio para falar, né? Busquemos falar menos e ouvir mais. E tardio mais ainda para se irar. Né? Entretanto, sempre que possível é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparecerá. Né? Que uma vez que você já diluiu, já refletiu aquilo que porventura pode te assaltar a emoção e pode te deixar, às vezes, transtornado, depois você consegue minimizar. Quem devia falar isso é a Meire, né, Meire? Que aí aplica bem aplicado. Devia comentar aí. Né? Ué. Por que, Verônica? Porque certamente faz você deve ser uma direitinho. pessoa ponderada e sensata, não é? Aquela voz da experiência que sabe, ó, segurar. Só quem sabe engolir sapo pode falar com propriedade sobre essa situação. Enquanto Eu nós... acho, Fala.
Não, eu acho melhor assim, a gente esperar um pouquinho, né? Deixa passar aqui, depois a gente fala com calma, né? Eu sempre fui assim, nunca saí brigando por tudo, não, entendeu? Mas às vezes a gente lida, né, no entorno, assim, tem um pessoal mais bravo, né? E tal. Aí eu tento acalmar. Então, mas é isso aí. Eu acho que eu tento escutar mais do que falar, bem mais, sabe? Aí quando eu falo é bem depois que a ira, né? A raiva, O né? incêndio está, né, mais aqui. Alguém tem que acalmar os ânimos, né? Tem que ser, né? Então, acho que é isso que a Verônica quis dizer, não sei. Então, isso aí, Meire, a gente chama de sabedoria, não é? Ah. Porque a sabedoria não tem muito a ver com a cultura que a gente detém, com a infinidade de informações que a pessoa possa ter, né? E aí a gente vai e vê que aquela pessoa, na sua simplicidade, na sua quietude, ela dá um banho em aqueles que... Ela lucra mais. Ela com certeza, ela consegue ser pacificadora, porque, olha, é isso que Jesus pediu, que nós fôssemos, quando ele pede a Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Então, se você já vem fazendo isso, Meire, você está, ó, na nossa frente, disparada, né? De jeito nenhum, não. Alguém tem que acalmar os ânimos, né? Então, né? Mas que bom, felizes, bem-aventurados dos que já conseguem fazer isso, né, gente? Bem-aventurados de quem já consegue fazer isso, que não é Como é que chama, fácil, né, como é que chama Glorinha? aquela água que Chico fala para pôr na boca? Bota água, mas não engole. Segura Ah, até passar, até passar. Não é fácil, mas é possível. E aquilo que ele fala, se a gente aguardar para falar no dia seguinte, certamente você já terá diluído parte da sua ira, do impulso daquele momento, e você já abordará a questão com mais serenidade e sensatez, com certeza, né? Nós vamos... João, a Verônica te disse os livros que nós estamos estudando, ela te informou direitinho. Então, nós vamos começar o capítulo 15 de Os Mensageiros, não sei se você tem aí em mãos. Tenho sim. Então, nós vamos começando. Maitê quer começar a leitura hoje? Começo, deixa eu só colocar aqui no... A viagem. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo de Paz. Não precisaremos ir até lá, todavia, descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Mas o que é isso? Perguntei admirado da profunda modificação ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta, entretanto já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nesses planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma escasseia o amparo divino. Nesse instante, chegáramos ao cume da grande montanha envolvida em sombra fumarenta. No solo desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo: sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos.
Extraordinária comoção apossou-se apossou-se-me d'alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente. Muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Vamos parar aí? Para. Ok. Bom, então acho que ele relata, né, algo que o surpreendeu no início, então, da viagem, que é essa questão de uma atmosfera mais densa que impedia a volitação deles. Né? Apesar de que o Aniceto, que era um instrutor, não se afetava por esse tipo de atmosfera, para ele e para o Vicente aquilo ainda impactava bastante, eles não conseguiam prosseguir com facilidade. Então, na verdade, essa atmosfera estava carregada de vibrações pesadas, densas, né? Uma vibração, uma energia mais densa, vinda da crosta. E aí o Aniceto explica que, na verdade, apesar da distância, já dava para sentir ali a influenciação mental da humanidade encarnada. Então, que, né, todas as lutas, todas as dificuldades que aqui na Terra estavam acontecendo, de brigas, de falta de compreensão, de falta de amor, etc., estavam refletindo nessa atmosfera pesada e influenciando, então, essa camada onde eles se encontravam. E aí eles param no cume de uma montanha, e aí ele fica... eles dali seguem, né, dali ele sente, né, que do corpo dele começam a emanar luz, começa a emanar luz. E isso realmente deve ser uma sensação maravilhosa, então ele se sente muito, né, em júbilo, como ele fala aqui, né? Então, assim, que os raios de luz que se desprendiam dos corpos dele e do Vicente. E que isso foi muito emocionante. Então, eles passaram a agradecer bastante, e então eles estavam irradiando luz e se vestindo de luz, e dizia que de todas as células do seu corpo, né? Então, o Aniceto falou que era motivo realmente de agradecimento, né? Desses dons de amor, sabedoria e misericórdia. E aqui eu faço assim a minha interpretação, que eu imagino então que eles só estão podendo passar por essa situação de estar irradiando luz em função deles já terem alcançado alguns degraus nessa questão do amor, da sabedoria e da misericórdia, né? Do amor ao próximo incondicional, a sabedoria e a misericórdia está ajudando, claro, eles a sabedoria e a misericórdia de Deus está fazendo isso, mas esses dons, de alguma forma, devem já estar neles, ou já estão começando a predominar, ou se mostrar de forma forte neles. E aí, então, o Aniceto só diz que realmente temos que agradecer, porque quem não sabe agradecer, não sabe receber e nem sabe pedir, muito menos pedir, né? Porque realmente agradecer é muito importante, que quando você agradece, você amplia demais a sua visão, né, do todo, e aí você também aprenderia a receber, e só assim que você vai conseguir pedir. É bastante bonita essa passagem. Não sei, Pepita, o que mais? Eu acho que é realmente muito bela. Realmente eles já possuíam valores, e que esses valores, enquanto eles estavam em nosso lar, que era, digamos, uma frequência mais leve, mais sutil, mais elevada, eles não se exteriorizavam. É como que eles passaram a essa luz se exteriorizou na medida em que eles foram para ambientes mais densos e mais escuros, e aí automaticamente é como se a luz se manifestasse. E aí
quando ele fala essa frase, eu guardo, eu acho importante. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Mas não é aquele agradecimento de boca, é quando nós começamos a ter consciência de quanto o Pai é misericordioso e bom para conosco. É quando você começa a ter esse sentimento dessa grandeza, né, da providência divina, e isso é extremamente importante, né? Bernardo, beijinho. Mas aí a gente vai vendo isso tudo. E repare, essa densidade toda que estava nessa região umbralina eram emanações não apenas dos espíritos que se detinham lá, mas eram emanações das vibrações nossas. Então, quando a gente diz assim, não, porque quando desencarnar vai para o umbral, gente, o umbral está aqui. Nós estamos no umbral, né? Nós estamos, assim, não vou dizer que tudo seja um umbral, de jeito nenhum, mas nós sabemos de ambientes, de situações, né, que são realmente sombrias, que são realmente assim preocupantes. Eu acho que na medida em que nós selecionamos as nossas amizades, os nossos núcleos de frequência, né, e a gente começa a dizer assim, graças a Deus eu não tenho contato com certas situações, mas a gente tem que convir que, olha, a coisa está, e eles estavam em cima, não é? Em cima da América Latina, em cima do Brasil, em cima, mais propriamente, do Rio de Janeiro, né? Nisso naquela época, a gente sabe que nessa época nesse período, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, mas lá no hemisfério, né, lá na Europa, né, em outra latitude, outra zona, mas que repercutia também. Então, a gente vê a dificuldade disso. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito desse trechinho? Alguém gostaria de se posicionar, colocar alguma observação? Ninguém? Então, vou pedir a Glorinha para prosseguir a leitura. Deixa eu só encostar a porta aqui. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece repleta de alegrias e de lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre como viajores ladeando escuros precipícios em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Fundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor: que dizeis de tudo isto? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e nossa cidade espiritual. À nossa frente sinto um mundo novo que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade,
mas estas terras me surpreendem profundamente. Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu: todo este mundo que vemos é continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. Como nós outros, que observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Para, Pepita, tô Eu achando que o próximo eu acho que parágrafo é pode grande. parar, porque o outro é imenso e aqui você já tem bastante coisa para comentar. Então, essa sensação, né, que ele e Vicente sentem, né, naquele momento, ela se mantém, né, com ele, né, que ele fala: durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos em prece repleta de alegrias e de lágrimas, né, e continuam sentindo aquela luminosidade, né, aquela sensação que deve ser realmente uma coisa maravilhosa, né? Mas, à medida que eles vão caminhando, né, eles vão se aproximando lá do destino, a paisagem vai ficando estranha, né, a ausência de calor, né, o frio e a ausência da luz solar, né, e aí ele fala da topografia, né, tudo ele vai fazer uma ligação, uma comparação, né, com filmes assim, né, que De nos terror. trazem exatamente, que nos trazem paisagens assim de dar medo, né, coisa e tal. Enfim, é um ambiente bastante tenebroso, né? Ele não consegue identificar a própria vegetação, ele acha tudo estranho, né? As aves. As próprias, que ele fala das aves de horripilante aspecto surgiam, né? Então, tudo é diferente, né? É novo e ao mesmo tempo não é uma sensação boa, né? Né, tudo ali vibra para baixo, né? Negativamente, né? E então ele vai perguntar, né, para o Aniceto, né, que mundo era aquele, né, que ele não imaginava que entre a Terra e o nosso lar pudesse haver, né, uma, uma paisagem como aquela, né? E o Aniceto vai dizer que, olha, todo este mundo que vemos é continuação da nossa Terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. Como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Então, eu até fui olhar aqui, porque às vezes eu faço uma confusão com os livros de André Luiz que a gente está estudando, né? Aí eu fui ver, eu falei, foi aqui que eles fizeram aquela dilatação né, da visão espiritual, mas ainda assim, né, lógico que a nossa visão, quando a gente ainda está com uma certa materializado, sei lá, com emanações muito pesadas, né, a gente não vai conseguir, a gente vê às vezes os espíritos quando são defrontados por outros espíritos em uma situação melhor, né, eles nem percebem aquela presença, né, eles não têm a possibilidade de perceber. Então, eu acho que existe essa gradação, né, quanto mais a gente vai se despojando, né, da materialidade, a gente vai se aproximando, né, de vibrações mais depuradas, as nossas sensações também vão ficando mais depuradas, a nossa visão, não é, a nossa audição. E aqui é o que acho que é o que Aniceto tenta mostrar para ele, né, que a gente ainda lá, né, a gente tem essa dificuldade e que
a gente não consegue perceber tudo o que se desenrolaria ali, né, diante dos olhos dele, né? Seria apenas talvez uma parcela o que eles conseguem visualizar ali, né? Mas pode falar aí, Pepita. Eu acho que aquilo que eu digo para vocês, que o André Luiz, quando ele às vezes dá assim, algumas sugestões, como possível, é possivelmente isso ou aquilo, eu já falei que ele deixa dicas para que nós possamos avaliar aquilo mais, porque naquele momento ele já foi tão combatido por esses informes que os espíritas do início do século não aceitavam por serem, eles achavam que eram assim fantasmagóricos, eram assim, era muita imaginação, muito, então não se dava crédito e Chico foi combatido profundamente. Então, a gente vê que Emmanuel vai dando dicas. Então, repara as dicas que ele vai dando. Ele fala de picos altíssimos que se semelhavam a vigorosas agulhas de treva desafiando a vastidão. Não era possíveis, não, eram realmente picos de treva, como antenas magnéticas dentro daquela... Depois ele vai falar de um país de exotismo ameaçador, aquilo que você falou, do perigo, daquela coisa. Ele fala desses filmes fantasmagóricos, assim, horripilantes, aquela coisa toda, que a gente, uma vez, até a Dinora falou, eu acho que o povo que cria esses filmes, eles devem se desdobrar durante a noite, devem ir para essas regiões, porque o realismo é tamanho, eu acredito que sim, que eles vão mesmo para esses lugares, têm essas visões e voltam. E aqui ele vai dizer, aves de horripilante aspecto surgiam medrosas, eram aves, eram espíritos em forma de abutres, né? A gente vê que depois, lá à frente, no livro Libertação, ele chega a falar de árvores dormindo que não seriam árvores, que seriam espíritos que estariam ali adormecidos, etc. e tal. Então, essas aves não são simples aves nessas regiões. A gente sabe que a transformação, a zoantropia, né, a transformação dos espíritos em corpos de animais é muito comum, dada a inferioridade em determinadas coisas. Aí ele vai falando, vai deixando isso aí, vai falando da rija ventania soprava em todas as direções. Aí a gente vê que todos esses filmes, que eu tenho horror, não vejo nenhum, mas a gente vê que a ventania, né, essas ventanias são um traço característico mesmo, né? E aí ele vai ver que ele, o Aniceto, ele tem uma percepção muito mais profunda e extensa e apurada do que o próprio Vicente e o André Luiz. Mas ele não vai dizer, ele só vai dizer que esse mundo é a continuação da Terra, né? Seriam outras dimensões, faz parte do nosso planeta, e os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. E aí ele vai dizer, como nós outros observamos agora alguma coisa, mas não estamos igualmente vendo tudo. Então, certamente, a visão de Aniceto era muito mais aprimorada, muito mais detalhada dessa realidade, mas que não podia ser transmitida para a gente. Que nem o próprio André, ele transmitiu para nós exatamente o que ele viu. Ele deu para nós apenas uma pincelada do que nós poderíamos absorver. Porque é o que ele diz que a gente só consegue, só deve ver aquilo que pode ser proveitoso para nós, né? Senão, a gente não consegue. Mas vamos dar uma prosseguida. O Wellington quer ler um pouquinho? Leio sim. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimos limitados.
o homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. A astronomia terrestre conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é 1.300.000 vezes maior que a Terra e que a estrela Capela é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Sabe que Arcturo equivale a milhares de sóis, iguais aos que nos ilumina. Está informada de que Canopus corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso, reunidos. Mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua. Acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. Sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea. Conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirais e difusas. E não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência vai igualmente aos círculos atômicos. Analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sobre nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Vamos parar por aí? Vamos. São muitas informações que ele traz para a gente, continuando a explicação, né? Lá em cima falando que ele é amável, sorri e vai respondendo às dúvidas do André. E ele confirma que é um domínio diferente. Aquele espaço que eles estavam chegando, onde o André percebia todas essas vibrações já comentadas, era um domínio diferente. A percepção humana não consegue ainda apreender senão um determinado número de vibrações. E aquela vibração ali, os humanos não conseguiam ainda perceber. Comparando as restritas possibilidades com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimos limitados. Como somos limitados ainda, né? E nos sentimos tanto às vezes. Aí ele diz que o homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. Tão pouco ainda. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. Aí ele vem detalhando o quanto a astronomia terrena já avançou no campo das descobertas da ciência, que o Sol tem aproximadamente 1.300.000 vezes maior do que a Terra, que a estrela Capela é 5.800 vezes maior do que o Sol. Então, só para a gente ir tendo dimensão desse universo que a gente se acha dono ainda. A gente não, alguns, né? A maioria já percebe essa grandeza toda do amor de Deus por nós. Arcturo equivale a milhões de sóis. Se cada sol é 1.300.000 vezes maior do que a Terra, imagina milhares de sóis. Nem temos como mensurar esse tamanho.
sóis iguais aos que nos ilumina. Está informada que na Canopus corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso. São informações científicas que só vêm nos mostrar a nossa pequenez. Como nós ainda somos pouco diante de todo esse universo maravilhoso. Como temos ainda coisas a aprender. Ele afirma que a ciência mediu distâncias entre o nosso planeta e a Lua, acompanha fenômenos em Marte, Saturno, Vênus, Júpiter. A cada dia os jornais informam para a gente, né? Descobriu água, descobriu vida, tem uma atmosfera diferente, tem uma questão muito parecida com a do planeta Terra. É a ciência avançando, que ela sonda milhões de sóis aglomerados na Via Láctea. Conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirais e difusas, e não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência vai igualmente aos círculos atômicos. Então, a ciência vai além. E essa ciência, claro, a gente está tendo o reflexo do que o plano espiritual nos permite, né? Do que a gente tem de grandioso lá. Ela analisa a materialização dessa energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. É interessante ele dizer que a ciência avança em áreas que a gente não domina, que a gente não conhece, mas que estão presentes no nosso dia a dia. Quantos corpúsculos? Ele faz esse paralelo, né, da grandiosidade do Sol, ao mesmo tempo dos corpúsculos mínimos, né, células. E todo esse trabalho com a colaboração das lunetas de alta potência e de geradores de milhões de volts ainda é serviço que apenas identifica aspectos exteriores da vida. Há, porém, continua ele, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam compreender o campo da alma. Que lindo isso, né? Não conseguiriam compreender o campo da alma. Existe desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Aí ele vai mais à frente dizendo que somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sobre os olhares que eles estavam tendo ali. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. Precisamos desencarnar para conhecer o verdadeiro sentido do que é a vida. Né? Não temos essa condição ainda, a maioria das criaturas. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Muito bem, Wellington. O que eu acho importantíssimo é quando ele diz que, apesar, quer dizer, esse livro foi escrito na década de 40, de lá para cá, a evolução da ciência nessas pesquisas, né, da astronomia, da ciência, de um modo geral, evoluíram imensamente. Mas com toda a evolução na área científica, nas diversas esferas da área científica, nós continuamos extremamente capengas e limitados no conhecimento da alma humana, no conhecimento de nós mesmos. A gente, até hoje, nós, por mais que nós digamos assim, não, eu sou espírita, eu sou estudioso, eu tenho uma noção do que quanto é complexa, né, a nossa alma, mas mesmo assim, em sã consciência, quem de nós pode dizer, eu sei exatamente quem eu sou, como sou, qual é a dimensão dos meus sentimentos? Quantas e quantas vezes nos surpreendemos com atitudes e pensamentos que a gente acha que não teria, ou que não nos caberiam, enfim. Então, eu acho que o olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas, tudo que a gente tem em tecnologia, em descobertas, em iniciativas científicas, tudo isso junto, não conseguiriam surpreender o campo da alma,
que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Então, eu acho que nessa área a gente continua capenga. E até nós, digamos assim, que nos dizemos espíritas, muitas vezes nos comportamos como se não fôssemos, agarrados a todos os valores transitórios, né? Com todas as apegados a todos os bens materiais, enfim, a gente vai vendo que tem uma dificuldade muito grande nesse processo de espiritualização. E quando ele diz que é da lei que não devemos ver, senão o que possamos observar com proveito, é uma grande verdade. E também as próprias descobertas, elas vão chegando para a gente à medida em que a humanidade vai se depurando e vai se tornando capaz de observar, né, com mais proveito, né, tudo, né? Bom, falta pouquinho. Meire, você quer acabar a leitura? Mas se alguém tiver alguma coisa para colocar também, gente, eu até esqueci de perguntar. Acho que tem tempinho ainda. Pode? Pode. Pode. Nessa altura, Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros, que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Nosso orientador avisou cauteloso: procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através do despenhadeiro de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou: é um dos postos de socorro de Campo da Paz. Não sei explicar, não. Só queria saber, Campo da Paz, o que seria? É uma colônia, assim como o nosso lar é uma colônia espiritual, Campos da Paz também seria uma colônia espiritual, só que numa região ainda, digamos assim, menos favorecida ainda, né? Dizem que nosso lar ainda estaria na região umbralina, mas Campos da Paz ainda estaria numa condição inferior a nosso lar. E o posto de socorro que onde eles vão se abrigar, seria, digamos assim, uma extensão de Campos da Paz. A gente vai ver esse noticiário no próprio livro, ele vai especificar isso. Só uma perguntinha rapidinho aqui. Pode aqui no fazer. começo fala assim, qual a diferença de volitação para locomoção? Locomoção, eles estariam caminhando, normalmente. E volitação, eles vão meio que flutuando, né? Eles vão deslizando, vão flutuando, sem andar, quer dizer, seria muito mais tranquilo, porque eles iriam meio que voando, né? Digamos assim. Só que como a densidade era tamanha, o Aniceto, com certeza, ele iria volitando sem problema nenhum. Mas ele passa a um processo de locomoção natural, para não, digamos assim, humilhá-los na medida em que percebeu que os dois tinham dificuldade de enfrentar a densidade que aquela região oferecia, né? Ou seja, o ambiente é como se eles estivessem numa atmosfera muito pesada em que eles não conseguissem essa levitação, essa flutuação, né? Aí eles vão caminhando. Aí a gente vai vendo. O que é interessante é a gente imaginar
essa topografia, que eu repara que imaginei. eles vão, são montanhas, são vales sinistros, ele fala de uma vegetação extremamente estranha e tipo rasteira e pobre, né? Não há árvores, não há a densidade da atmosfera, a falta de luminosidade. Gente, eles não conseguiam perceber a luz solar, nem a lunar, nem a das estrelas, em função das sombras compactas que envolviam aquela região. E essas sombras, pelo que ele narra aqui, não eram apenas dos moradores do local, mas das emanações emitidas por nós encarnados, né? Aí a gente fica imaginando como ainda estamos, digamos assim, mal, né? Não digo todos, mas digo assim, a grande maioria da humanidade, né? E eles estão sempre descendo, né? Sempre descendo. Sempre descendo, né? Mas deve ser algo assim muito tenebroso, né? João, você quer fazer algum comentário? Você está aí quietinho? Eu nem pedi para você ler nada, porque também não sei. Tem gente que diz assim, não me pede para ler não, que eu sou acanhada, não gosto. Mas, Eu estou chegando agora, né? é, Estou acompanhando aí os apontamentos de todos e é isso mesmo, né? Eu acho que a gente, você colocou aí há pouco atrás aí, né? Nesse acompanhamento da evolução tecnológica, né? Ela está lá, acho que é na obra do Céu e Inferno, do Allan Kardec, que ele menciona isso, né? Que a humanidade vai evoluir, tecnologicamente falando, né? À medida que nós também vamos evoluindo moralmente. Acho que ela acompanha a evolução, uma está atrelada à outra. Então, se a nossa visão ainda é limitada, né, muito rasa, você vê que vocês estavam falando aí, eu estava lembrando, né, lá nas revistas espíritas tem lá, né, Kardec lá relatando, né, como é Júpiter, né, como é em Marte, e a gente está vendo lá essas sondas, né? A visão dessas sondas é como se fosse a nossa visão ainda, como se a gente ainda tivesse escamas para ser retirada, né? Da o nossa visão. problema, João, é que essas sondas, elas são materiais. Então, elas só Exato, percebem o que é material. Mas se exato. Júpiter é um planeta muito mais avançado, é provável que a humanidade de lá não tenha a nossa densidade. Exato. Ela E com seja certeza, não tem. numa vibração muito mais sutil e a sonda não vai captar, porque ela está programada para Eu captar estou só fazendo o que é exato, raso, né? O que é perfeito. Esse paralelo, acho que a gente, à medida que nós formos nos sublimando, né, nos depurando, a nossa visão vai se ampliando. É com como um espírito certeza. como Aniceto, que já tem uma visão muito mais ampliada, muito mais depurada, porque é um espírito já mais evoluído, né? Então, acho que é esse acompanhamento mesmo, né? Então, eu vou pedir a Glorinha, porque então agora nós temos 7 minutinhos para cantar a música para a gente fazer a prece, né? Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais.
seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Então, nesse momento, nós agradecemos a Jesus pela oportunidade que nos concedeu de reunir-nos em seu nome para esse estudo, para essas reflexões. Senhor, abençoa-nos a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Abençoa, Senhor, a todos cujos nomes constam em nossos cadernos de prece, que passam pela nossa mente agora. Abençoa, Senhor, a todos os necessitados, a todos os lares que se veem em conflitos. Te pedimos, Mestre, que abençoes este lar que nos acolhe nestes dias, que possas visitar o lar de cada um, o lar dos companheiros e das companheiras que hoje não puderam comparecer, que onde quer que se encontrem, sejam igualmente envolvidos pelo teu amor e pela tua luz. Pedimos pelos nossos amigos desencarnados. Pedimos pela nossa irmãzinha Natane, onde esteja, querida amiga. Jesus te abençoe e te ampare, e que você possa receber o nosso abraço carinhoso, a nossa saudade, o nosso afeto. E assim, Mestre querido, que o teu amor possa envolver a toda a humanidade, principalmente a todos os povos que se encontram em conflitos, em guerra, vivendo dramas dolorosos, de miséria, de toda sorte. Então, Senhor, que o teu amor possa espraiar-se por toda a humanidade. Que assim seja.